Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Desculpem o vídeo um pouquinho diferente, mas eu tô usando a tela verde para fazer outro vídeo aqui pro canal, então eu decidi tentar fazer o Clube da Bilheteria também nesse formato para ver como fica. Então qualquer coisa digam nos comentários se vocês gostaram ou se não gostaram desse novo estilo. Mas eu vou manter os vídeos normalmente lá no meu estúdio, eu só tô gravando um pouquinho diferente hoje porque eu já tava fazendo outro vídeo nesse formato. E galera, como sempre, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos de Clube da Bilheteria acabam não se inscrevendo. Então hoje eu vou falar a respeito do Top 5 da semana e dos grandes números que foram batidos, além, como sempre, da disputa entre Vingadores Ultimato e Avatar, que está mais quente do que nunca. Em primeiro lugar, obviamente, não tem como não falar a respeito do lançamento de Homem-Aranha Longe de Casa, que estreou muito bem, superando todas as expectativas. O filme estreou com 185 milhões de dólares contra 125 milhões de expectativa que a Disney tinha. Vale frisar algumas coisas. O filme, na verdade, estreou na terça-feira por causa do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. Então o filme teve praticamente 2 dias a mais para chegar a essa marca de 185 milhões. E eu assisti o filme nos últimos dias e fiz uma crítica sem spoilers aqui no canal, que vocês podem ver aqui no canto. Então, de certa forma, seria injusto a gente comparar a abertura de 185 milhões de dólares com a abertura de 117 milhões de dólares de Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas também seria injusto a gente considerar somente os 3 dias do filme Longe de Casa, porque o filme fez 93 milhões de dólares no final de semana, na sexta, no sábado e no domingo. E seria injusto porque a gente estaria ignorando por completo os outros 92 milhões de dólares que o filme fez nos dias anteriores. Então, o certo é comparar realmente os 6 dias. Foi uma abertura de 185 milhões de dólares, mas a queda deve ser bem acentuada no final de semana que vem, justamente porque nesse final de semana teve um feriado muito grande que levou muitas pessoas aos cinemas. Mas mesmo assim, se a gente comparar os dois filmes no decorrer dos 6 primeiros dias, de qualquer forma, o Longe de Casa ainda está 30 milhões de dólares à frente do seu antecessor. Então, de qualquer forma que a gente analisar, o filme está sendo um sucesso maior do que o primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Internacionalmente, a performance é ainda melhor, principalmente se a gente considerar que é o filme mais barato da Marvel, é a sequência mais barata do universo Marvel até o momento, lembrando que é um filme da Sony. Então talvez a Sony tenha imposto esse orçamento mais baixo. O filme custou somente 160 milhões de dólares, o que inclusive é menos do que os 175 milhões que o original custou, é menos do que os 200 milhões que Guardiões da Galáxia 2 e Homem de Ferro 2 custaram, e é menos inclusive do que os 162 milhões que Homem-Formiga e a Vespa custou. E esse é realmente um dado bastante interessante, ainda mais se a gente considerar que o marketing do filme foi bem contido, porque o filme nem precisava de tanto marketing assim, porque o Homem-Aranha acabou de sair de Vingadores Ultimato, então o marketing já estava praticamente feito. Então esse filme vai ser muito lucrativo para a Sony e vocês vão ver, deve bater logo a marca de 1 bilhão de dólares, porque ao redor do mundo o filme já conta com 580 milhões de dólares no seu primeiro final de semana na maioria dos países e no seu segundo final de semana na China e no Japão. E na China o filme já chega a 167 milhões de dólares contra somente 116 que o filme anterior fez no total. Então esse filme tende a fazer muito mais, talvez até o dobro do que o primeiro filme fez. Mas como esse filme deve repetir a marca na semana que vem, eu vou deixar para abordar um pouquinho mais para frente, mais detalhes a respeito da bilheteria desse filme. Na segunda posição ficou o filme da Disney Pixar Toy Story 4, que caiu pouco, caiu 42%, que até pode ser considerado uma queda acentuada para uma animação da Pixar, porém se a gente considerar que o filme fez um resultado muito bom também nos dias durante a semana, a gente vê que a queda foi bem baixa. O filme fez mais 34 milhões de dólares e ainda se mantém à frente do Toy Story 3 no mesmo período. Muitas pessoas acharam que logo na segunda semana o Toy Story 3 já ia passar na frente do Toy Story 4, porque foi um filme um pouquinho mais bem aceito, porque o Toy Story 4 teve algumas quedas um pouco surpreendentes da primeira para a segunda semana, mas a gente vê que não, que o filme continua muito forte nas bilheterias, e o filme, na verdade, que na primeira semana tinha 11 milhões de vantagem
pro segundo colocado, agora alcançou uma vantagem de 17 milhões. Então o filme está conseguindo aumentar a distância pro Toy Story 3. E isso quebrou a cara de muita gente aí que achava que Toy Story seria mais uma das sequências que ia ter uma performance bem abaixo do esperado. E na China, a situação é boa e ruim ao mesmo tempo. O filme fez 24 milhões de dólares na China até o momento, considerando que o Toy Story 3 nem estreou por lá, então foi um resultado positivo. Mas se a gente considerar, por exemplo, que um filme como O Meu Malvado Favorito 3 fez 158 milhões de dólares em território chinês, a gente vê que a bilheteria de Toy Story ainda é muito pequena por lá. E o Toy Story chegou a 649 milhões ao redor do mundo e ainda deve fazer mais pelo menos 100 milhões de dólares em território americano e ainda tem mais vários territórios para estrear nas próximas semanas, como Hong Kong e muitos países da Europa. Então será que Toy Story 4 tem potencial para bater a marca de 1 bilhão de dólares e ultrapassar a bilheteria do filme Toy Story 3? Na terceira posição ficou o filme Yesterday, do Danny Boyle, que fez mais 10 milhões de dólares, caindo somente 37%. Então é um resultado muito bom para o diretor ganhador do Oscar. Na quarta posição ficou o filme Annabelle 3, que teve uma queda pequena para um filme de terror, caindo 51% e chegando a 50 milhões nos Estados Unidos e 134 milhões ao redor do mundo. Tá longe ainda dos 250 e 300 milhões que os filmes anteriores fizeram, mas para um filme de terror que tem custo muito baixo, o filme com certeza vai ser muito lucrativo. E fechando o top 5, surpreendendo todo mundo, se mantendo no top 5 por várias semanas, muito mais do que muitas pessoas esperavam, ficou o filme Aladdin, que caiu 24% e fez mais 7 milhões de dólares. O filme que estava com 724 milhões de dólares foi para 810, depois foi para 874 e agora chegou a 921 milhões de dólares, um valor muito acima do que qualquer pessoa esperava para esse filme do Aladdin. E foi algo muito legal de acompanhar aqui no canal, desde o anúncio do filme, até o anúncio do gênio, que foi odiado, até o marketing do filme, que não foi nem um pouco bem recebido, até a estreia, que foi boa, mas não foi tão boa assim, e agora a gente vê que o filme já tá quase chegando à marca de 1 bilhão, já deixou Cinderela e Malévola bem para trás, e agora o próximo alvo do filme é O Livro da Selva. E como sempre, eu vou finalizar o vídeo analisando como anda a disputa entre Vingadores Ultimato e Avatar, principalmente depois do relançamento ou expansão nas salas de cinema nos Estados Unidos e ao redor do mundo, mas ao redor do mundo ainda não ganhou um efeito global. Aqui no Brasil, por exemplo, chega no dia 11. E o filme conseguiu conquistar mais 11 milhões de dólares nos últimos 7 dias e chegou a 2,772 bilhões de dólares ao redor do mundo e se aproxima mais do que nunca da bilheteria de Avatar. Na verdade, agora ele está somente 16 milhões de dólares atrás das bilheterias de Avatar. Se ele conseguir replicar o que ele fez nesse final de semana, no final de semana seguinte, ele vai estar somente a 5 milhões de dólares do todo-poderoso Avatar. E eu vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada o quanto o filme fez nas últimas semanas, então vocês vão ver que o resultado de 11 milhões de dólares nesse final de semana praticamente não teve queda da semana passada para essa, porque na semana passada o filme fez 12 milhões de dólares e nessa semana ele fez 11 milhões. Então se ele continuar tendo quedas tão pequenas assim, tem grandes chances sim do filme ultrapassar Vingadores Ultimato, ainda mais se o relançamento voltar para a China, que foi um país que tirou Vingadores Ultimato muito cedo. Se o filme tivesse continuado na China por mais algum tempo, com certeza essa diferença já tinha sido batida. Mas eu queria aproveitar o vídeo de hoje para falar com vocês a respeito do relançamento, dessa expansão que muitas pessoas estão falando que foi um grande fracasso. Eu consegui fazer uns números, eu passei bastante tempo calculando o quanto esse relançamento já fez para ver se é um fracasso ou não. Eu não vou falar somente com base no que eu li por aí, eu mesmo fiz os cálculos para determinar se esse relançamento foi bem sucedido ou não. E eu levei alguns aspectos em consideração, então vamos ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. E eu vou levar em consideração o território americano porque os outros a gente ainda não sabe em que países o filme foi relançado e nem em que países o filme vai ser relançado. Então eu vou considerar somente o território americano. E a gente sabe, analisando facilmente, que a partir do 19º dia de lançamento, o filme Vingadores Ultimato ficou abaixo do filme Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, no 20º dia, o filme Vingadores Guerra Infinita fez mais dinheiro do que o filme Vingadores Ultimato,
mesmo que, no montante geral, os filmes ainda tivessem bem distância. Vingadores Ultimato já tinha ultrapassado de longe o filme Guerra Infinita. E essa realidade se manteve até o dia de número 63, quando o relançamento finalmente chegou. Durante esse período todo, o filme Guerra Infinita estava fazendo mais dinheiro do que o filme Vingadores Ultimato se a gente comparasse dia após dia. Em muitos dias, Vingadores Guerra Infinita fazia $1 milhão, Vingadores Ultimato fazia 750 mil, 800 mil, quando Vingadores Guerra Infinita fazia 800 mil, Vingadores Ultimato fazia 600 mil, quando fazia 500 mil, fazia 300 mil e assim por diante. Então é bem natural que a gente considere que os filmes iam manter essa média até o final da corrida. Até que o relançamento ou a expansão chegou nos cinemas norte-americanos. E como que esse relançamento mudou esse panorama? Será que a situação se inverteu? Será que o Ultimato passou a bater o dia a dia de Guerra Infinita? Sim! Nesse período, desde o relançamento até o dia de hoje, o filme Guerra Infinita teria feito $4 milhões. Nesse período, o filme Guerra Infinita foi de 670 para 674 milhões de dólares. Então, se a gente considerar a diferença que estava antes, o filme Vingadores Ultimato deveria ter crescido cerca de $3 milhões nesse período, porque ele estava fazendo uma bilheteria equivalente a 75% da bilheteria de Vingadores Guerra Infinita, se a gente comparasse dia a dia. Mas acontece que ao invés de fazer $3 milhões nesse período, o filme fez $12 milhões. Então o filme fez $9 milhões somente devido ao relançamento. O filme foi de 835 para 847 milhões de dólares, no mesmo período que ele deveria ter ido de 835 para 838. Então o filme fez $9 milhões a mais do que deveria até o dia de hoje. E se a gente considerar que o filme não produziu cenas extras, não fez nada demais, eles simplesmente jogaram as cenas ali no pós-crédito, é um lucro muito grande, $9 milhões, não é nada de se jogar fora, ainda mais numa disputa tão apertada como a que a gente está vendo. E pode parecer pouco, mas eu vou lembrar vocês que o filme Avatar foi relançado um ano depois, durante 12 semanas, e ele lucrou somente $11 milhões em território americano. Então, em 12 semanas, o filme Avatar lucrou $11 milhões depois de um ano do lançamento, ou seja, os fãs já estavam com saudade, entre aspas, do filme e já estavam querendo assistir o filme novamente, enquanto o filme Vingadores Ultimato mal foi relançado porque o filme ainda estava em muitas salas de cinema. Então o filme Avatar foi relançado por mais 12 semanas, depois de ficar 34 semanas em cartaz. O filme ficou um total de 322 dias em cartaz, se a gente considerar os dois lançamentos, enquanto Vingadores Ultimato fazem 73 dias que foi lançado. Então, se a gente considerar que Vingadores Ultimato está a uma distância de 0,5% de Avatar em 1/5 dos dias praticamente, é um mérito muito grande para esse filme. Então, na minha opinião, pelo menos, não, por mais que a mídia convencional, por mais que sites por aí tentem provar que o relançamento foi um fracasso, não foi. O relançamento fez o que a Disney queria que fizesse, alguns milhões de dólares a mais, porque eles estavam com salas sobrando e salas que eles podiam transferir do filme X-Men Fênix Negra para o filme Vingadores Ultimato, e acabou trazendo um lucro muito legal por causa disso. E eu não gosto de simplesmente ler as coisas e simplesmente transmitir, eu gosto de sentar e calcular e ver por mim mesmo se aquilo que estão falando é verdade ou não, e eu cheguei à conclusão que não é verdade, porque o relançamento de Vingadores Ultimato está sendo mais bem sucedido do que o relançamento de Avatar em 2010. Então, galera, eu sei que o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo, ficou num formato um pouquinho diferente, então mais do que nunca eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje, e se vocês puderem se inscrever no canal para me dar essa ajuda, eu ficaria muito agradecido. E como sempre, o que vocês acharam da disputa de Avatar e Vingadores Ultimato, e o que vocês acharam da abertura de Homem-Aranha Longe de Casa? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.